Dito isso, a gente vai para as fases alquímicas, né? A gente já sabe onde surgiu, onde floresceu, quem trouxe para a modernidade, quem eram os alquimistas, do que se tratava. Então, agora a gente vai começar a falar sobre as fases alquímicas. A gente identifica as fases alquímicas principalmente através da paleta de cores. Nós temos a nigredo, a albedo e a rubedo, né? A nigredo é a fase escura, né? A noite escura da alma. A albedo é o momento de clareza e a rubedo é o momento de integração, representado aí pelo dourado, tá? Então, essas paletas de sonhos eram observadas nos sonhos dos pacientes do Jung e ele começou a fazer essa relação, né? Então, essas fases, elas são correspondentes às fases de vida que nós estamos, né? Nós vivemos essas 3 fases muitas vezes e nós podemos estar em diferentes fases em cada área da vida, né? Então, essa paleta de cores, ela aparece nos sonhos, ela aparece na vida e ela aparece na arte. Mais para frente eu vou mostrar para vocês, comparando aí com os álbuns da Billie Eilish, para vocês entenderem mais ou menos como é que a gente interpreta sonhos, né? E como é que a gente interpreta essas fases dentro do movimento artístico, tá? Então, a Nigredo, Albedo e Rubedo são fases da vida, cada uma tem os seus detalhes e nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas agora e vai ficar um pouco mais claro para vocês como que a gente identifica em que fase que a gente está. Então, nós começamos pela Nigredo, a noite escura da alma. Quem que nunca passou por isso, né, gente? É inerente ao ser humano tudo isso que eu vou falar aqui, né? Então, a nigredo ela é considerada a primeira fase do processo alquímico, que é uma fase que é necessário fazer a dissolução e a decomposição daquele material considerado a matéria-prima, né? É um estágio de escuridão e caos e é necessário para a purificação e eventual renascimento. Né? Então, quando eu falo matéria-prima, eu estou falando do chumbo que os alquimistas falavam, que a ideia era transformar o chumbo em ouro, mas eu também estou falando do ser humano que ainda não passou por todas as fases alquímicas e ainda não alcançou a sua totalidade, ainda não alcançou a sua individuação. Né? Então, a gente pega o ser humano no seu processo mais inconsciente, que seria esse processo da nigredo, que seria a matéria-prima, né? E aí, nos sonhos, como é que aparece essa fase? Ela aparece com uma paleta escura, são sonhos geralmente muito escuros, muito densos, muito confusos, em que tem escuridão, tem mor, né? Não posso falar essa palavra, que acho que o vídeo pode ser que caia. Tem sofrimento, putrefação, crise, fezes, então são sonhos muito pesados e muito densos, né? Em que aparecem essas simbologias e essa paleta de cores, né? O nosso inconsciente, ele é uma parte nossa que existe fora do espaço-tempo, né? Então, quando a gente tem esses sonhos, talvez a gente ainda nem esteja nessa fase, mas nós estamos entrando nessa fase. Então, muitas vezes os sonhos, eles nos mostram para onde nós estamos caminhando dentro do nosso próprio processo alquímico. Por isso que é tão importante a gente se atentar aos sonhos, né? Porque aí a gente consegue entender em que fases que nós estamos e que fase que nós estamos indo, né? Então, se nós vamos entrar numa nigredo, se a gente já está meio ligado, a gente já sabe o que precisa ser trabalhado ali. Eu trouxe um complemento aqui, para o pessoal que são tarólogos da cartomancia, aí, o pessoal que gosta dessa parte da simbologia também. No tarô tem 3 cartas que me remetem a essa fase, que eu consigo pensar assim, quando sai essas cartas na mesa, eu consigo pensar, esse meu consulente, ele tá passando por um período difícil, ou ele vai entrar nesse período difícil, porque eu vejo essa noite escura da alma nessas cartas. Essas cartas são a carta da morte, a carta da lua, né, que a carta da lua fala muito sobre uma confusão mental, sobre um período de ilusões, sobre um período de falta de perspectiva, né? E a torre que me fala sobre períodos de destruição, sobre períodos em que eu perco a minha base, eu perco o meu chão, e a nigredo é muito isso, né? Então, quando saem essas cartas, claro, dependendo do contexto, eu entendo que aquele meu consulente, ele tá entrando nesse período mais complicado, né? Nesse período mais desafiador, né? Tanto a leitura de sonhos quanto a leitura das cartas, ela fala com o inconsciente do paciente, né? Do consulente. Então, eu consigo através da leitura dos sonhos ou através da leitura das cartas, entrar nesse campo inconsciente e entender qual é a fase que aquele consulente está.
né? Então eu sei que quando vem essas cartas, muito provavelmente se ele já não está vivendo aquilo, ele vai entrar nesse processo e eu consigo alertá-lo a respeito de coisas que são importantes para ele naquele momento. E aí eu sei que na vida, quando essa fase ela se mostra através dos sonhos ou se mostra através das cartas, eu sei que aquela pessoa, ou eu mesma, né, se eu estou fazendo uma autoanálise, eu sei que eu vou passar por um período de perda, de luto, de crise, de mudanças drásticas, inesperadas, né? Então, a fase da Nigredo, ela fala muito sobre isso, e ela conta isso nos sonhos e na leitura de cartas, quando a gente está trabalhando dessa forma, né? Muito que bem, passamos pela Nigredo, foi difícil, foi sofrido, e entramos na Albedo, né? A Albedo ela é a fase do início do amanhecer, então ela é a segunda fase do processo alquímico, né? Em que eu tenho ali a purificação, a clareza, a iluminação, a limpeza e muitas vezes um despertar espiritual. Né? Então, esse é um estágio de clareza mental, né? É uma nova fase de entendimento, de renascimento, e aí eu consigo ver que eu estou entrando nessa fase, ou que eu estou nessa fase numa determinada área da minha vida, quando eu sonho com uma paleta clara. Então geralmente os sonhos de albedo eles são sonhos claros, com tons prateados ou iluminados, com água limpa, luz branca, lua, aura de paz, serenidade, são sonhos totalmente diferentes ali do padrão de sonhos que a gente viu na Nigredo, né? Então a gente consegue identificar muito bem de que fase a gente está falando se a gente presta atenção nos nossos sonhos, né? Porque são fases muito diferentes e a gente faz essa movimentação, né? Então, no tarô, quando eu tiro as cartas e eu vejo determinadas cartas, elas me passam a albedo, tá? Claro que assim, o próprio tarô, ele conta a jornada do herói, né? Que é a jornada do ser humano também, no seu processo de autoconhecimento e no seu processo de autodesenvolvimento, de despertar espiritual, enfim, né? Mas tem algumas cartas em específico que eu, Érica, quando eu vejo, eu entendo que aquele meu consulente está naquele momento ou vai entrar naquele momento. Então, no tarô eu vejo que quando cai a carta da estrela, da temperança, do julgamento e do louco, essa pessoa está no início do amanhecer, né? A estrela, ela me fala muito sobre sonhos, sobre clareza, sobre contato espiritual, né? Sobre ver luz no fim do túnel, sobre iluminar mesmo alguns aspectos, né? Então tem tudo a ver com essa ideia do início do amanhecer, com o início da iluminação, né? A temperança que ela fala sobre esse equilíbrio, né? Ela fala sobre esse momento de ponderar, de ter clareza, de nem muito lá, nem muito cá, né? Eu já tô mais tranquila, mais calma no observar ali dos meus processos, né? O julgamento, que me fala muito sobre eu deixar o meu passado para trás e eu iniciar um novo caminho, né? Deixando esse passado para trás. E o louco, que fala sobre iniciar uma nova jornada, né? Então, quando eu saio ali da Nigredo, eu fiz essa limpeza, né? Eu fiz esses processos necessários para que eu me livrasse, de certa forma, daquilo que não me servia mais em relação ao meu próprio crescimento e desenvolvimento espiritual, e eu começo uma nova jornada do zero, né? Então, as coisas ficam mais claras, eu entendi um pouco mais o processo que eu passei, e agora eu vou me jogar numa nova jornada, né? Então, me traz muito essa carta também, que a pessoa está entrando nesse momento. E aí, na vida, como é que eu sei que eu tô na albedo, né? Períodos de desenvolvimento, de cura física e emocional, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Então, é literalmente um momento que você consegue se autoanalisar e autoanalisar situações de uma forma mais imparcial, de uma forma mais leve, de uma forma mais buscando trazer o aprendizado de todo aquele processo que a gente passou ali na Nigredo. E aí a gente vai para a última fase, a tão sonhada fase da Rubedo, né? Que é o que os alquimistas chamavam de a pedra filosofal, né? Então ela é a última fase do processo alquímico, que é a fase de realização, de integração e de plenitude, né? Então é quando a verdadeira essência é integrada e ela é manifestada no mundo externo, né? Então é literalmente não vou dizer o final do processo de individuação, porque
A alquimia, ela é sobre ciclos, a gente está constantemente entrando numa fase, saindo e voltando, e isso é eterno, né? Esse movimento, essa ciclicidade é eterna, então não existe um final, né? Mas quando você alcança, pelo menos naquela fase da tua vida, o desenvolvimento que você precisava e o autoconhecimento que você precisava, e você consegue levar isso para o mundo externo. Então você integra isso dentro de você e você consegue se expressar no mundo a partir daquilo que você aprendeu desses outros processos que você trouxe, né, que você passou. Então, como é que isso se manifesta nos sonhos? Nos sonhos, geralmente a paleta ela é vermelha, né, dourada, cores quentes e vivas, tem ouro, tem um amanhecer ou um entardecer, realização, celebração, união. Então, são sonhos muito bonitos, né? São sonhos muito felizes, assim, né? É aquele momento que poxa, eu completei uma jornada aqui que foi muito difícil, mas eu me vejo muito melhor saindo do que eu entrei, né? Então me passa muito essa ideia. E no tarô, quando eu vou ler as cartas e eu vejo a carta do Sol e a carta do Mundo, eu entendo que o meu consulente está nesse momento, né? O Sol, ele fala sobre o brilho pessoal, ele fala sobre uma liberdade, sobre eu ser eu mesmo, sobre eu me expressar, sobre eu estar num momento de muita alegria, né? Em que as coisas estão muito claras e eu estou muito feliz, eu estou muito realizado, né? A carta do Sol, ela passa essa energia gostosa, assim, sabe? De um dia de sol, de um dia bonito em algum lugar ensolarado, sabe? Quando a gente se sente completo, quentinho, assim, né? Então, essa que é a ideia que me passa. E a carta do mundo, que também é uma carta de encerramento de ciclos, em que eu integro tudo que eu aprendi dentro da minha jornada, né? E a carta do mundo, ela é a última carta dos arcanos maiores do tarô, né? Então, ela é realmente uma carta de finalização ali da jornada do herói, né? Porque o tarô, ele também conta uma história de lapidação ali do ser humano, né? História de tudo aquilo que todo ser humano passa, né? Que de formas diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas todos nós passamos eventualmente por coisas muito semelhantes, e o mundo ele fala sobre eu integrar todo esse processo, né? Ele fala sobre eu conseguir trazer todo esse processo à tona e conseguir me realizar com tudo aquilo que eu conquistei, né? Então, quando saem essas duas cartas, eu sei que se o consulente ainda não chegou nesse momento, ele vai chegar muito muito próximo, né? Então, e na vida, como é que eu sei que eu tô na Rubedo? São momentos de conclusão de objetivos, de projetos, são momentos de celebração, de reconhecimento, de integração de vários aspectos da vida, de brilho pessoal, de autoconfiança, de felicidade. Sabe aquele momento que você senta e fala assim: eu conquistei tudo o que eu queria? Eu estou muito feliz e realizado com isso? É esse momento. E é claro que, como ela é a última fase, eventualmente nós vamos entrar numa nigredo novamente, ou nós vamos entrar numa albedo novamente, porque isso faz parte da vida, né? A gente não fica para sempre estagnado em um processo só, e se a gente fica, geralmente isso tende a dar problemas, inclusive físicos, né? Porque a gente sabe da somatização. Hoje em dia isso já é científico, né? Então, quando a gente empaca em um processo, existe esse risco da gente desenvolver alguma doença física, enfim, né? Alguma questão aí que esteja ligado realmente a gente não querer trabalhar a favor desse movimento que é a vida e a lapidação do ser humano, né? Muito que bem aprendemos sobre as fases alquímicas, e agora a gente vai falar sobre as operações alquímicas, né? As fases, elas são as grandes movimentações, né? E as operações alquímicas, elas são como se fossem engrenagens que fazem com que a gente mude de uma fase para outra, né? Então, as operações alquímicas, elas são uma série de processos e símbolos utilizados na transmutação alquímica. O que é a transmutação? É eu transformar o chumbo em ouro. É literalmente eu pegar essa matéria-prima que eu tenho e transmutar ela numa coisa mais sutil, numa coisa mais elevada, né? Que no simbólico seria transformar o chumbo em ouro, e no físico seria transformar o chumbo em ouro, e no simbólico seria transformar o ser humano de chumbo em ser humano de ouro, né? Um ser humano mais sutil, mais evoluído. E nós podemos viver muitas vezes as mesmas operações e operações diferentes para cada área da vida. Isso é super normal. Então, às vezes eu tô
numa super albedo ali, no profissional, eu tô me desenvolvendo, tô buscando conhecimento, tô conseguindo entender melhor, tô conseguindo achar as coisas muito claras, mas na minha vida amorosa eu tô numa nigredo ali em alguma outra operação alquímica que a gente vai falar daqui em diante, né? Então a gente pode ter várias operações e fases diferentes para cada área da vida. E esses elementos e símbolos, eles também aparecem nos sonhos, na vida e na arte. E a gente vai ver isso conforme for passando a apresentação, que vocês vão... Cara, quando eu chegar na parte da análise, vocês vão bater o olho, vocês vão falar, cara, que doideira isso aqui. Porque eu, quando eu estudo alquimia, quando eu estudo essas coisas, eu fico assim, gente, eu não sei como é que vocês vão ficar, mas eu fico empolgadíssima. Então, vamos lá. Nós temos aí as operações alquímicas dos 4 elementos, que são calcinátil, operação do fogo, solútil, que é a operação da água, coagulátil, que é a operação da terra, sublimátil, que é a operação do ar, separátil, que é a operação da espada, aí a gente já saiu, né, dos 4 elementos e a gente vai para outras 3 operações. A mortificátil, que é a operação da morte, a coniúctil, que é a operação da conexão, tá? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas operações.